Imagine isso por um instante. Nunca tivemos tanta informação, tantas opções, tanta velocidade. E ainda assim, nunca estivemos tão cansados, tão dispersos, tão vazios por dentro. Talvez o problema não seja falta de tempo. Talvez seja excesso de fuga. O mundo te ensinou a correr, a reagir, a se adaptar, mas nunca te ensinou a permanecer. E é exatamente por isso que tudo parece raso, descartável, inquieto. Existe algo que quase ninguém diz. Quanto mais você foge do silêncio, mais distante fica de si mesmo. E quanto mais distante de si, mais fácil é ser moldado, consumido, acelerado. Este vídeo não é sobre desacelerar o mundo, é sobre não se dissolver nele. É sobre um despertar silencioso, profundo, que começa quando você reaprende a ficar consigo, com o desconforto, com a verdade que só aparece quando tudo para. Se você sente que algo em você já cansou da superfície, então fique. Isso pode mudar a forma como você vê a si mesmo e o mundo. Há algo curioso no modo como o mundo começou a se mover. Tudo flui, tudo muda, tudo passa rápido demais. À primeira vista, isso parece progresso, velocidade, liberdade. Mas quando se observa com mais calma, percebe-se que esse movimento constante não nasceu da expansão da consciência, nasceu do desconforto, do incômodo profundo de permanecer. Zygmunt Bauman descreveu a liquidez como um fenômeno social, quase inevitável. Mas por baixo da superfície sociológica, existe algo mais silencioso acontecendo, algo espiritual. A liquidez não é apenas uma forma de organização do mundo moderno. Ela é, antes de tudo, uma estratégia de fuga, uma tentativa coletiva de não encarar aquilo que emerge quando tudo para. O silêncio assusta. Não porque seja vazio, mas porque é cheio demais. Quando não há distração, quando não há ruído, quando não há notificações ou estímulos constantes, a consciência começa a falar, e nem sempre o que ela revela é confortável. Então o mundo acelera. Não para ir mais longe, mas para não ter que olhar para dentro. A modernidade líquida não surge do avanço do ser humano, mas da sua dificuldade em sustentar presença. A aceleração constante não é eficiência, é anestesia. Um modo sofisticado de não sentir, de não ouvir, de não permanecer tempo suficiente em um lugar interno onde algo essencial poderia emergir. O ser humano moderno desaprendeu a pausar, desaprendeu a habitar o vazio sem preenchê-lo imediatamente, desaprendeu a ficar. Permanecer se tornou quase um ato de resistência, porque permanecer exige atravessar a inquietação inicial, exige ficar quando a mente começa a se agitar, exige não fugir quando o desconforto aparece. E é exatamente aí que mora o medo fundamental. Ficar consigo mesmo, sem distrações, sem personagens, sem funções, apenas presença, apenas consciência, observando a própria existência. Para muitos, isso soa como perda de controle. Para outros, como ameaça. Porque permanecer revela fissuras, revela perguntas que foram adiadas por anos, revela um vazio que não é ausência, mas espaço não explorado. O mundo ficou raso porque escolheu não permanecer. A profundidade exige tempo, exige silêncio, exige coragem. A liquidez, por outro lado, oferece alívio imediato. Ela promete leveza, mas entrega dispersão. Promete liberdade, mas produz instabilidade. Promete movimento, mas rouba enraizamento. A liquidez surge como defesa, uma defesa contra a revelação do vazio interior, contra o confronto com a própria consciência. Quando tudo muda o tempo todo, nada precisa ser sustentado. Quando tudo é transitório, nada exige compromisso profundo, nem com o outro, nem com a vida, nem consigo mesmo. Esse mecanismo se torna a base invisível de todo o sistema. Relações rápidas, informações fragmentadas, identidades flexíveis. Tudo para evitar o ponto central onde a consciência poderia se reconhecer, onde o ser poderia, finalmente, acordar para si. Mas algo curioso começa a acontecer quando essa fluidez é levada ao extremo. A própria liquidez cansa, a superficialidade começa a doer. O excesso de movimento gera exaustão, e em algum momento silencioso, quase imperceptível, surge uma pergunta que não pode mais ser abafada. E se eu parasse? Essa pergunta é perigosa para um mundo que depende da aceleração, porque nela já existe um germe de despertar,
Uma suspeita de que talvez o problema nunca tenha sido a falta de velocidade, mas a ausência de eixo. Talvez o mundo não esteja vazio demais, mas o eu esteja diluído demais. E quando essa suspeita aparece, algo começa a rachar por dentro, não de forma dramática, mas de forma íntima, sutil. Como se a consciência começasse a perceber que fugir constantemente de si tem um custo alto demais. E que permanecer apesar do medo pode ser o início de algo que foi esquecido. Algo que tem a ver com identidade. Com quem se é quando não se está reagindo ao ambiente. Com o que sobra quando o movimento cessa. Há um efeito colateral silencioso quando ninguém permanece tempo suficiente dentro de si. O eu começa a perder contorno. Não desaparece de uma vez. Ele se dilui. Vai ficando maleável demais. Adaptável demais. Até o ponto em que já não se sabe se aquilo que se chama de identidade nasceu do ser, ou apenas da necessidade de encaixe. No mundo líquido, a identidade não é descoberta. Ela é negociada, ajustada ao ambiente, moldada conforme o olhar externo. O indivíduo aprende muito cedo que pertencer é mais seguro do que ser. Então ele observa, calcula, performa. Muda o tom, muda o discurso, muda a máscara. Tudo para não ser rejeitado. Tudo para continuar em movimento. Mas o preço dessa adaptação constante é alto. Quando o eu não se ancora na presença, ele se fragmenta. Cada contexto exige uma versão diferente. Cada ambiente pede um papel novo. E aos poucos, o sujeito passa a existir mais como resposta do que como essência. Ele reage melhor do que sente. Se ajusta mais do que habita. É nesse ponto que surge uma ansiedade estranha, difusa, sem objeto claro. Não é medo de algo específico. É uma sensação permanente de insuficiência, como se nunca fosse o bastante. Como se sempre faltasse algo, mesmo quando tudo parece dar certo. Porque no fundo, falta eixo. Falta um centro que não dependa da aprovação externa. A mente se mantém ocupada, mas o ser permanece inquieto. Há uma busca constante por pertencimento, por validação, por sinais de que aquela identidade em uso é aceitável. Likes, reconhecimento, espaços onde se possa caber. Só que nenhum desses lugares sustenta por muito tempo, porque não tocam a raiz. Quando o eu não nasce da presença, ele não se sustenta no silêncio. Ele precisa de estímulo, precisa de espelhos, precisa de confirmação, e isso o torna frágil, volátil, cansado. O ego fragmentado vive em estado de manutenção contínua, sempre se ajustando, sempre se defendendo, sempre com medo de parar e descobrir que não sabe mais quem é sem seus papéis. Curiosamente, o despertar espiritual não começa com luz, começa com um colapso íntimo, quando essa identidade líquida falha, quando as máscaras já não funcionam, quando os antigos estímulos não aliviam mais. É aí que surge um vazio desconcertante, não o vazio do mundo, mas o vazio de si. Nesse momento, muitas pessoas entram em crise, porque percebem que construíram uma vida inteira em torno de versões, e que por trás delas existe um silêncio que nunca foi realmente visitado. Um espaço interno que ficou esquecido enquanto tudo era adaptação. Mas esse colapso não é um erro. É um portal. Ele revela algo essencial. O eu verdadeiro não pode ser improvisado. Ele precisa ser habitado. E isso exige o que o mundo líquido mais evita: permanência, presença, tempo sem distração. Quando a identidade líquida começa a ruir, algo novo tenta nascer, ainda sem forma, ainda frágil, uma sensação estranha de não saber quem se é, mas pela primeira vez, sem precisar fingir. E essa sensação, apesar de desconfortável, carrega um potencial imenso, porque só quando o eu negociado cai, surge a possibilidade de um eu enraizado. E isso muda tudo, inclusive a forma como se ama, como se consome, como se busca sentido, porque o próximo território onde essa liquidez se manifesta é ainda mais sensível. Ele toca os vínculos, o desejo e a tentativa desesperada de substituir transcendência por estímulo. Existe um momento silencioso em que o ser humano começa a perceber que não é apenas o mundo que ficou superficial. Algo dentro dele também afinou. Não por maldade, não por fraqueza, mas por sobrevivência. Em um ambiente que não sustenta profundidade, aprofundar-se vira risco.
Relações rasas não são ausência de amor. São uma estratégia de defesa. Um modo de evitar o que acontece quando dois mundos internos realmente se encontram. Porque todo encontro verdadeiro desmonta algo. Ele revela limites, espelha feridas, exige presença quando não há mais encanto. Quando o outro deixa de ser promessa e passa a ser realidade. A intimidade real desacelera o tempo. Ela não acontece no ritmo da performance. Ela exige silêncio compartilhado, escuta sem resposta imediata, espaço para o desconforto existir sem ser corrigido. E isso é exatamente o que o ego fragmentado não consegue sustentar por muito tempo. Presença dissolve máscaras. Máscaras sustentam identidades frágeis. Por isso, em um mundo onde o eu já não tem eixo, a profundidade vira ameaça. Melhor manter tudo leve, transitório, descartável. Melhor sair antes que algo toque fundo demais. Antes que o outro veja. Antes que seja visto. O sistema aprendeu isso muito bem. Ele não precisa proibir vínculos profundos. Basta tornar a superficialidade mais conveniente. Conexões rápidas. Promessas implícitas de que nada será exigido além do prazer imediato. Relações que começam intensas, mas não atravessam o tempo, porque o tempo revela. E revelar-se exige coragem. Quando a intimidade desaparece, algo tenta ocupar o espaço que ela deixa. É aí que o consumo assume um papel que nunca foi dele. Ele passa a funcionar como anestesia espiritual. Não para satisfazer, mas para adiar. Para manter o desejo ativo, inquieto, sempre projetado no próximo objeto, na próxima experiência, na próxima versão de si. Compra-se para sentir algo. Consume-se para não sentir o vazio. O problema é que o vazio não é falta, é espaço. Mas um espaço que foi esquecido, não explorado, temido. Em outras épocas, esse espaço era habitado pelo sagrado, não como dogma, mas como experiência de transcendência. Rituais organizavam o tempo. Silêncios estruturavam a vida. Havia momentos em que o mundo parava para que algo maior fosse sentido. Quando isso desaparece, o ruído ocupa tudo. O estímulo substitui o sentido. A repetição substitui o rito. O consumo substitui a transcendência. Mas nada disso sacia. Apenas mantém o corpo ocupado e a consciência dispersa. O curioso é que quanto mais estímulo, mais cansaço. Quanto mais opções, mais vazio. Quanto mais conexões, mais solidão. Não uma solidão externa, mas interna. Uma sensação de estar sempre acompanhado e nunca realmente encontrado. Essa solidão começa a se infiltrar nas relações. Pessoas passam a se usar como distração, como alívio momentâneo, como prova de valor, mas não como espelho de verdade. Porque o espelho devolve perguntas, e perguntas exigem maturidade para serem sustentadas. Quando o outro deixa de ser portal e vira produto, algo essencial se perde. O encontro deixa de transformar. Ele apenas entretém. E o entretenimento, embora agradável, não sustenta a alma por muito tempo. Em algum ponto, esse ciclo começa a falhar. O consumo não alivia mais. As relações não preenchem. As distrações perdem eficácia. O sujeito percebe que está sempre se movendo, mas não está indo a lugar nenhum. Uma inquietação diferente surge. Não é ansiedade comum. É uma espécie de lucidez desconfortável. Uma percepção lenta de que talvez a vida não tenha sido feita para ser apenas estimulada. Talvez ela precise ser atravessada com profundidade. Habitada. Sustentada mesmo quando dói. Esse é um momento delicado. Porque quando o indivíduo começa a enxergar a superficialidade do sistema, ele também começa a se afastar dele. Não por rebeldia, mas por incompatibilidade interna. O que antes distraía agora incomoda. O que antes seduzia agora soa vazio. Surge um estranhamento. Uma sensação de isolamento. Como se não fosse mais possível participar plenamente da mesma dança. Não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro mudou de ritmo. Esse afastamento costuma ser confundido com perda. Mas ele é gestação. Um período em que a consciência começa a se retirar da superfície para buscar algo mais sólido. Algo que não dependa de estímulo constante. Algo que permaneça quando tudo desacelera. E essa busca não é confortável. Ela exige atravessar o silêncio que antes era evitado. Exige olhar para o espaço interno que foi preenchido por ruído durante anos.
Exige reconhecer que a superficialidade não foi apenas imposta, ela também foi escolhida, como forma de não sentir. Mas é exatamente aí que algo começa a se reorganizar. Porque quando o consumo falha como anestesia e as relações falham como distração, resta apenas uma possibilidade: permanecer. Permanecer consigo. Permanecer no desconforto. Permanecer no silêncio. E essa permanência, embora assuste, começa a revelar algo esquecido. Um tipo de solidez que não depende do mundo externo. Um eixo interno que não se dissolve com a aceleração ao redor. É nesse ponto que o despertar deixa de ser teoria. Ele passa a ser necessidade. Não como fuga do mundo moderno, mas como resposta a ele. Como a única forma de não se perder completamente em sua liquidez. Porque para não se dissolver em um mundo raso, algo precisa se tornar profundo por dentro. E isso exige uma decisão silenciosa. Não acelerar quando tudo acelera. Não fugir quando tudo convida à fuga. É aqui que começa o retorno à solidez interior. Há um instante quase imperceptível em que a consciência entende algo que muda tudo. Não como um pensamento claro, mas como um reconhecimento interno. Uma sensação de, agora faz sentido. Nesse ponto fica evidente que o problema nunca foi o mundo ser rápido demais. O problema foi ter esquecido como permanecer enquanto tudo acelera. O mundo ficou raso porque a atenção foi treinada a viver fora. Fora do corpo. Fora do silêncio. Fora do agora. A consciência foi empurrada para a superfície da experiência, onde tudo é estímulo, resposta, reação. E pouco a pouco, o centro foi sendo abandonado. Tudo o que é profundo amadurece lentamente. Tudo o que é essencial exige tempo. Tudo o que é real pede presença. Nada do que sustenta a vida interior pode ser apressado. A raiz cresce no escuro. O sentido nasce na escuta. A solidez surge quando algo permanece apesar do desconforto inicial. E isso entra em choque direto com a lógica dominante, que ensina a evitar qualquer sensação que não seja imediatamente agradável. O despertar não começa como luz. Ele começa como retirada, um recuo silencioso da consciência que percebe que já viveu tempo demais reagindo ao mundo e tempo de menos habitando a si mesma. Surge então um cansaço diferente. Um cansaço que não se resolve com descanso físico. Um cansaço de superficialidade. Quando as anestesias começam a cair, o corpo sente primeiro. A mente tenta resistir. O ego entra em alerta. Velhos mecanismos de fuga se ativam. A vontade de se distrair, de se ocupar, de voltar ao fluxo conhecido. Porque permanecer dói no início. Permanecer revela. Permanecer desmonta. O despertar passa por um território pouco romantizado. O estranhamento. A sensação de não caber mais completamente no ritmo do mundo. O que antes parecia normal agora soa excessivo. O ruído incomoda. A pressa pesa. As conversas superficiais cansam. Não por arrogância, mas por incompatibilidade interna. Esse estranhamento costuma vir acompanhado de isolamento. Não necessariamente externo, mas interno. Uma sensação de estar só mesmo acompanhado. Isso assusta, porque fomos ensinados a confundir solidão com fracasso. Mas aqui, ela cumpre outra função. Ela cria espaço. Espaço para reorganizar a atenção. Espaço para escutar o que sempre esteve ali. Espaço para construir um eixo que não dependa do aplauso, da validação ou da comparação. A solidificação interior não acontece de uma vez. Ela é lenta, gradual, feita de pequenos gestos de presença, de escolhas silenciosas, de momentos em que se decide não fugir, não acelerar, não se anestesiar. Não se trata de rejeitar o mundo moderno, trata-se de não se dissolver nele. É possível viver em um mundo acelerado sem se tornar aceleração. É possível usar tecnologia sem entregar a consciência. É possível se relacionar sem se perder. Mas isso só acontece quando existe um centro interno estável. Solidez não é rigidez, é enraizamento. É saber quem se é mesmo quando tudo muda. É ter um ponto interno de quietude que não reage automaticamente a cada estímulo. É escolher quando agir e quando apenas estar. Quando essa solidez começa a se formar, algo curioso acontece. O mundo externo perde parte do seu poder hipnótico. O consumo enfraquece. A comparação perde intensidade. A ansiedade começa a ceder espaço para uma presença mais ampla, não eufórica, não idealizada, mas lúcida.
Uma presença que sustenta, que observa sem se perder, que sente sem se afogar. Essa presença muda a forma de se relacionar. O outro deixa de ser distração e passa a ser encontro. O silêncio deixa de ser ameaça e vira abrigo. A vida deixa de ser algo a ser vencido e passa a ser algo a ser atravessado. A crise que atravessamos não é apenas social ou cultural. Ela é espiritual. É uma crise de permanência, de sentido, de intimidade consigo mesmo. A modernidade descreveu a forma. O despertar revela a raiz. Talvez você esteja sentindo isso agora. Não como certeza, mas como ressonância. Uma inquietação tranquila. Uma percepção de que algo em você já não aceita viver apenas na superfície. Se isso tocou você, não ignore. Não acelere para fugir. Permaneça mais um pouco com essa sensação. Se quiser, escreva nos comentários o que mais ressoou em você. Às vezes, colocar em palavras já é um gesto de solidez. E se esse tipo de reflexão faz sentido para o seu momento, considere se inscrever. Não como impulso automático, mas como escolha consciente de aprofundamento. Aqui, o convite não é para consumir mais. É para permanecer mais presente, mais inteiro. O mundo continuará líquido, mas você pode aprender a não se dissolver nele. E esse aprendizado não acontece fora. Ele começa exatamente onde você está agora.